Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática de conjuntos rumo à sua aprovação no ESA. Para isso, nós vamos começar a matemática A com um conteúdo maravilhoso. Um conteúdo que com certeza você poderá encontrar na sua prova do ESA. Este assunto ele não caiu nas últimas 5 provas, mas ele poderá estar com certeza na próxima prova que nós teremos. Então vamos juntos para a gente poder aprender o que é a teoria de conjuntos. Eu sou o professor Javer, junto com você para te prepararmos para a tua aprovação no ESA. Então vamos lá. Quando nós pensamos em teoria de conjuntos, nós estamos pensando numa representação de objetos. Só que essa representação de objetos, ela precisa necessariamente de uma sistematização. O que seria essa sistematização? Uma maneira de nós conseguirmos representar qualquer conjunto. Para isso, me acompanhe aqui para você entender. Quando nós falarmos sobre o conceito de conjuntos, é extremamente importante que você saiba 2 aspectos. Qualquer conjunto sempre será representado por uma letra maiúscula e os seus elementos vão estar entre chaves separados por vírgulas. Vou te dar um exemplo. Eu vou chamar este conjunto de A e vou dizer que os elementos que estarão pertencendo a esse conjunto A seriam o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4. Então, eu, através deste exemplo, estou mostrando para você que a representação de um conjunto se fará através de uma letra maiúscula e seus elementos divididos, separados, melhor dizendo, por vírgulas, entre chaves. Também eu poderia, por exemplo, colocar um outro exemplo, conjunto C. Esse conjunto C eu poderia colocar Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho, Fzinho e aqui eu tenho a representação no caso de outro conjunto. Então nós percebemos que estes conjuntos sempre serão representados por 2 características. Letra maiúscula, os elementos separados por vírgulas e entre chaves. Só que quando você estiver pensando no conjunto, às vezes você terá conjuntos com muitos elementos e conjuntos com um número determinado de elementos. Ou seja, quando eu falo que o conjunto tem infinitos elementos, eu não consigo escrever todos eles, então eu utilizo uma propriedade para representá-lo. E quando eu tiver um conjunto com um número determinado de elementos, eu posso escrevê-los todos, porque eu sei que ele tem um início e tem um final. Para que a gente consiga entender o que eu estou te explicando, vem aqui comigo. Quando nós estivermos pensando nessas representações, eu posso fazê-la por extenso, ou posso fazê-la de forma abreviada, ou vou utilizar um diagrama. Como que eu vou utilizar esses 3 mecanismos com você? Vem comigo, olha só. Quando eu escrevo por extenso, significa dizer que eu vou escrever todos os elementos que pertencem a esse conjunto, escrevendo um após o outro. Então vamos lá. Então eu vou escrever, por exemplo, o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4, o elemento 5 e fecho. Veja que quando nós estivermos escrevendo por extenso, eu estou obrigatoriamente escrevendo todos os elementos que pertencerão a esse conjunto. Perfeito? E também é bem importante você perceber uma coisa. Aqui, este conjunto ele é finito, ou seja, ele tem um número determinado de elementos. Quando eu estou falando de forma abreviada, significa dizer que eu vou representar esse conjunto através de uma propriedade que represente todos os infinitos elementos que esse conjunto possui. Vamos fazer um exemplozinho aqui para você? Imagine que nós tivéssemos mais uma vez um conjunto A, onde eu digo assim, x, tal que x é um número par. Opa! Puxa vida, Javer, você está começando a complicar? Não, não estou te complicando. Vem comigo que eu vou contigo para você aprender isso aqui comigo. Olha só, x é todo o elemento desse conjunto A.
aonde x, que é esse elemento do conjunto A, é um número par. Então você pode estar pensando aí comigo, quais são os números pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Como eu tenho infinitos números pares, ao invés de eu escrevê-los, eu vou colocar uma propriedade que represente todos esses elementos. E aqui eu estou mostrando para você de forma abreviada como eu posso representar um conjunto que no caso ele vai ser infinito, porque ele tem infinitos elementos. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Como que eu vou representar um conjunto através de um diagrama? Um diagrama é uma forma de nós representarmos através de uma figura geométrica, onde eu vou dizer que este conjunto B tem os elementos, por exemplo, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Então, quando eu estiver representando um conjunto através de um diagrama, eu estou colocando os seus elementos dentro de um espaço geométrico. Até aqui, foi? Então, nós temos 3 maneiras de representar um conjunto. De forma por extenso, onde eu escrevo todos os seus elementos, de forma abreviada, onde eu caracterizo uma propriedade de todos os elementos do conjunto, ou através de um diagrama, que também pode ser chamado de diagrama de Venn, onde eu escrevo os elementos dentro de uma região geométrica. Agora que nós já entendemos o que é um conjunto, como ele é representado e as maneiras de nós estarmos mostrando todos os elementos de um conjunto, eu preciso entender como essas relações ocorrem entre elemento com conjunto ou entre 2 conjuntos. Para que nós consigamos entender isso, é importante você saber o que é uma relação de pertinência e o que é uma relação de inclusão. Quando eu falo para você relação de pertinência, ela só vai acontecer quando eu estiver relacionando um elemento com um conjunto. E quando eu estiver relacionando um elemento com um conjunto, eu só posso utilizar o símbolo de pertence ou não pertence. Para que a gente consiga compreender esse conceito, veja esse exemplo. Vamos supor que nós tivéssemos aqui o conjunto C. Nesse conjunto C eu tenho o elemento 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dizer assim, o elemento 1 pertence ao conjunto C. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma informação verdadeira. Só que veja, eu estou relacionando o elemento com um conjunto. Por isso estou usando a letra de pertence ou não pertence. Exemplo. Isso aqui, portanto, é uma situação verdadeira. Se eu tivesse pensando assim, o número 7, ele não pertence ao conjunto C. Isso seria verdadeiro? Também seria verdadeiro, porque o número 7 não é um número que pertence a esse conjunto C. Então aqui eu teria também uma afirmação verdadeira. Mas repito para você que está me vendo, eu estou relacionando um elemento com um conjunto. Agora, se eu colocasse assim, o conjunto 1 pertence ao conjunto C. Isso seria uma afirmativa falsa. Por que é uma afirmativa falsa? Porque eu não posso utilizar o símbolo pertence quando eu relaciono conjunto com conjunto. Então vale a dica. Sempre que eu estiver analisando elemento com conjunto, qual é o símbolo? Você já sabe? Pertence ou não pertence. Só que quando eu estiver relacionando conjunto com conjunto, também tem que ter uma relação, também tenho que ter elementos que eu consiga relacionar. Para isso eu tenho a relação de inclusão, onde eu vou relacionar conjunto com conjunto. E se eu estou relacionando conjunto com conjunto, eu posso apenas utilizar está contido, não está contigo, contém ou não contém. Esses são os símbolos que nós iremos utilizar
quando eu estiver relacionando conjunto com conjunto. Para você entender, olha só. Suponha que nós tenhamos o conjunto D, onde esse conjunto D eu coloque 2, 4, 6, 8, 10. Maravilha! Aqui eu estou dizendo para você que nós temos o conjunto D e eu faço a seguinte afirmação para você. O conjunto formado pelo elemento 2 e 4 está contido no conjunto D? Você vai dizer para mim, está, Javier, tá certinho, é isso aí. Por quê? Aqui eu sei que é um outro conjunto, porque eu tenho os números separados por vírgula entre chaves, e eu sei que o conjunto 2 e 4 está contido no conjunto D, que tem o elemento 2 e 4. Então esta aqui seria uma alternativa verdadeira para o nosso exemplo. Então veja, sempre que eu relaciono conjunto com conjunto, só está contido, não está contido, contém ou não contém. Olha essa outra afirmação que eu vou colocar aqui para você. O elemento 6 está contido no conjunto D? Você vai dizer para mim, não é verdadeiro, Javier. Por que isso aqui não é verdadeiro? Não é verdadeiro porque eu tenho aqui um elemento, não um conjunto. E para utilizar a letra está contido, eu só posso trabalhar com conjunto relacionado com um conjunto. Legal até aqui? Então, eu passei para vocês a primeira etapa da nossa aula de conjunto. Só que aqui eu quero passar 3 dicasinhas importantes. Primeira delas, sempre que você tiver esta letra, isto aqui é a mesma coisa que conjunto vazio, ou seja, um conjunto que não tem nenhum elemento. Quando você estiver pensando em igualdade de conjuntos, você nunca pode se preocupar com a quantidade de elementos, e sim com que elementos esses conjuntos têm. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver um conjunto assim, 1, 2, esse conjunto 1, 2 é exatamente igual a esse conjunto aqui, pessoal. 1, 1, 2, 2, 2. Por que esses conjuntos são iguais? Porque eles têm exatamente os mesmos elementos. Eu não me preocupo com a quantidade de elementos que tem um conjunto. Ok até aqui? Tudo bem, pessoal? E uma coisa que eu também gostaria de chamar a sua atenção é a seguinte. Às vezes, para facilitar o entendimento de um conjunto, você também pode ter uma representação que é em forma de reta, que seria em forma de intervalo numérico. Por exemplo, eu vou dizer que o meu intervalo numérico ele vai de 2 até o 6. Então eu estou considerando aqui todos os números que vão de 2 até 6. Quando eu falo de 2 até 6, eu tenho infinitos números, certo? Só que quando essas bolinhas estiverem abertas, significa que eu estou retirando 2 e retirando 6. Quando eu tiver um intervalo onde eu tenho, por exemplo, as bolinhas fechadas, como nesse exemplozinho aqui, eu ponho, por exemplo, o número 4 e o número 10, eu estou dizendo que os extremos do meu intervalo são todos os números que vão de 4 a 10, que são infinitos, mas eu estou incluindo 4, estou incluindo 10. Agora que nós já vimos aquelas dicas finais daquela primeira parte da nossa aula de conjuntos, nós vamos continuar com a ideia de operações com conjuntos. E quando nós falamos das operações de conjuntos, nós temos que lembrar de 3. Quais são elas? União, interseção e diferença. Quando eu estou falando para você união, eu quero que, por favor, você guarde que o símbolo da união é o U. A união B é todo o conjunto formado pelos elementos que pertencem em A ou pertencem em B. Puxa vida, Javier, o que você está querendo dizer? Quando eu estou falando para você união, eu estou formando um novo conjunto com todos os elementos do A e do B ao mesmo tempo. Por isso eu chamo de união. Eu já vou passar para você um exemplozinho para te deixar isso mais fácil ainda.
Quando eu falo para você interseção A, interseção B, lembrando que interseção é o U de cabeça para baixo, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem em A e pertencem em B. O que eu estou querendo dizer para você? A interseção é um conjunto formado pelos elementos que aparecem ao mesmo tempo no conjunto A e ao mesmo tempo no conjunto B. Ou, em outras palavras, são os elementos comuns aos dois conjuntos. E quando eu falo para você diferença, a diferença do conjunto A e do conjunto B são os elementos que pertencem no conjunto A e não pertencem no conjunto B. Na verdade, eu estou dizendo para você que a diferença entre dois conjuntos é um conjunto formado pelos elementos que aparecem apenas no primeiro conjunto, mas não aparecem no segundo. Agora que eu te falei esses três conceitos, eu quero que você venha comigo para a gente analisar juntos este exemplozinho aqui. Suponha que eu tenha com vocês o conjunto A. E esse conjunto A eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. E eu tenho aqui com vocês o conjunto B, aonde eu tenho os elementos 3, 4, 6 e 7. Uau! Agora nós vamos fazer a primeira operação juntos. A união com B. Você que está me assistindo vai falar: A união com B é a união de todos os elementos do conjunto A e do conjunto B em um único conjunto. Ou seja, nós teríamos o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, qual o próximo? 6 e 7. Isto aqui seria a união de A com B. Seria o conjunto formado por todos os elementos de A e de B. Mas você deve estar se perguntando assim: Javer, eu preciso repetir os elementos? Não, apenas você só vai escrevê-lo uma única vez, ok? Se eu falo para você A interseção com B, você já sabe, eu já expliquei para você. A interseção com B é o conjunto formado pelos elementos comuns, ou seja, iguais em A e em B. Quais seriam eles? Você vai dizer para mim que os elementos que aparecem no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo seria o 3 e o 4. Então aqui eu tenho a interseção do conjunto A e do conjunto B. Quando eu faço a diferença do conjunto A menos o conjunto B, o que seria a diferença? São os elementos que fazem parte só do primeiro conjunto, mas não fazem parte do segundo. Quais são os elementos que só fazem parte no conjunto A e não fazem parte no conjunto B? Quais seriam eles? 1 e 2. Então, a diferença de A menos B seria apenas o conjunto com os elementos 1 e 2. Agora, para nós complementarmos esse raciocínio, e se nós invertêssemos, fizéssemos B menos A? Se eu falo para você B menos A, são os elementos que estão apenas em B, mas não estão em A. Vamos lá, quais são os elementos que estão apenas em B? Os elementos que estão apenas em B seriam quais eles? Seria o 6 e o 7. Então aqui nós temos um exemplo de como nós trabalhamos com as operações de conjuntos. Vamos lá, são três. Primeira, união, um conjunto formado por todos os elementos de A e de B. Interseção, um conjunto formado pelos elementos comuns a A e a B. E diferença é o conjunto formado pelos elementos que fazem parte só do primeiro conjunto, mas não fazem parte do segundo. Vamos em frente? Então nós agora vamos trabalhar com a classificação dos conjuntos numéricos. Quando nós falamos dos conjuntos numéricos, você já sabe, é o conjunto formado exclusivamente por números. Só que a gente tem uma classificação para esses conjuntos para torná-los mais fáceis de serem entendidos. Então vamos lá. Quando nós falamos nos conjuntos numéricos, nós temos o conjunto dos naturais, dos inteiros,
dos racionais, dos irracionais, e nós temos o conjunto dos reais, que nós vamos mostrar para vocês. Vamos entender um pouquinho como esses conjuntos eles foram desenvolvidos. Os homens, quando começaram a fazer as trocas, eles pensavam em sempre desenvolver trocas de mesma quantidade. Então, por exemplo, tinha uma tribo que tinha bananas e outra tribo tinha bananas. Eles pegavam 2 bananas, trocavam com 2 batatas. Sempre eram feitas trocas de mesma quantidade. Só que com o desenvolvimento destas trocas, houve a necessidade de eu representar a quantidade dessas trocas. 3 objetos por 3 objetos, 4 objetos por 4 objetos. Então, a sistematização do símbolo de trocas com mesma quantidades originaram-se o conjunto dos números naturais. E esse conjunto dos números naturais só é formado por números positivos. Por que só por números positivos? Porque eles representam trocas de mesma quantidade. Então, o conjunto dos números naturais é representado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Só que, quando nós falamos em trocas de mesma quantidade, você pode estar se perguntando, Javer, mas nem sempre eu tenho trocas de mesma quantidade. Nem sempre eu vou ter mesma quantidade de objetos de uma troca. Se eu tenho quantidades diferentes, tem uma parte que ganha e uma parte que perde. E como que eu vou representar quem está ganhando em relação à quantidade, quem está perdendo em relação à quantidade? Então, houve a necessidade de eu incorporar um símbolo de mais e um símbolo de menos. Quando nós trabalhamos com números positivos e negativos para representar trocas com quantidades diferentes, tivemos a necessidade de expandir o conjunto dos números naturais e colocar, além dos números positivos, os números negativos. Por isso, nós fizemos o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, onde esse conjunto dos números inteiros ele é formado pelos infinitos números negativos, o 0 e os infinitos números positivos. Então, nós percebemos que o conjunto dos números naturais são apenas números positivos. O conjunto dos números inteiros são os negativos e os positivos. Só que, quando nós fazemos trocas de mesma quantidade, positivos, trocas com quantidades diferentes, onde uma parte ganha e uma parte perde, eu tenho positivos e negativos. Mas e quando eu tenho que comparar números? Quando eu tenho que fazer uma comparação entre 2 grandezas, surge um novo conceito. E essa comparação entre 2 grandezas é o que nós chamamos de fração. Então, todo número escrito em forma de fração, ele vai receber o nome de conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são todos os números escritos na forma de fração, onde o número de cima, que é numerador, é qualquer número inteiro, e o número de baixo, que é o meu denominador, é também qualquer número inteiro sem o 0. Nunca numa fração eu vou ter 0 no denominador. Para você entender, vamos pensar juntos. Será que o número 4, ele é um número racional? Sim. Ele é um número racional porque eu posso escrevê-lo em forma de fração. Por exemplo, 8 dividido por 2. Então, se o número 4 pode ser escrito em forma de fração, ele é racional. Mas você pode estar se perguntando, Javer, 4 também não é um número inteiro? Sim. E 4 também é um número natural? Sim. Então eu poderia dizer para você que todo número natural está dentro dos inteiros e todo número dos inteiros está dentro dos racionais. Porque tanto os números naturais, que estão aqui dentro dos inteiros, e os inteiros podem ser escritos em forma de fração. Vamos te dar um outro exemplo. Dízimas periódicas desta forma, 0,333 e assim vai. Dízimas periódicas são números
que podem ser escritos em forma de fração. Por isso eles vão ser chamados de racionais. Lembrando que dízima periódica é quando você tem o mesmo número se repetindo após a vírgula. Beleza? Vamos em frente. Se eu escrevo, por exemplo, para você, menos 6. Quando eu escrevi menos 6, esse número também vai ser um número racional. Por exemplo, menos 12 dividido por 2. Ele é um número racional, mas ele também vai ser um número inteiro, mas não é um número natural porque ele é negativo. E frações convencionais, por exemplo, como essa, 2/5, também são exemplos de números racionais. Legal até aqui? Tudo bem? Vamos em frente. Mas tudo na vida tem que ter um oposto. Se eu tenho aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, eu tenho que ter aqueles que não podem ser escritos em forma de fração, que são chamados de irracionais. Aqueles números que não podem ser escritos em forma de fração, que são chamados de irracionais, têm como principal exemplo aquelas raízes que não são exatas. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2, ele é um número que não é exato. Por ele não ser um número que não é exato, eu não posso escrever em forma de fração. Por isso ele é chamado de número irracional. Vou te dar um outro exemplo. A constante matemática π. Π é 3,1415 e assim vai infinitamente. Ele também é um número irracional, porque eu não consigo escrevê-lo em forma de fração. Você pode ter também números após a vírgula que os períodos não são iguais. Por exemplo, 1,121413. Veja que após a vírgula, esses números eles não se repetem, então eles não são considerados dízimas. Então, números que não têm mesmos períodos também são chamados de números irracionais. E quando você pensa nesses 4 conjuntos que nós dissemos para vocês, quando você junta todos esses conjuntos em um único só, ele é chamado de conjunto dos números reais. E quando eu falo para você o conjunto dos números reais, eu estou falando de todos os números possíveis. Para a gente então revisar o que eu expliquei até agora, vamos pensar assim. Quando eu penso só nos números positivos, eu tenho o conjunto dos números naturais, trocas de mesma quantidade. Quando eu tenho trocas de quantidades diferentes, onde uma parte ganha e uma parte perde, eu tenho que ter o sinal de mais e o sinal de menos. Então eu tive a necessidade de ter o conjunto dos números inteiros. E nós percebemos que todo número natural está contido nos números dos inteiros. Legal? Mas quando eu preciso comparar 2 números, eu preciso escrevê-los em forma de fração. E quando eu escrevo os números em forma de fração, eu estou falando do conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais são números escritos em forma de fração. E nós já sabemos que os números naturais e os números inteiros podem ser escritos em forma de fração. E também eu tenho sempre o lado oposto. Se eu tenho os números que podem ser escritos em forma de fração, eu tenho aqueles que não podem ser escritos em forma de fração, que são os irracionais, como, por exemplo, as raízes que não são exatas ou algumas constantes matemáticas. Quando você faz a união de todos estes conjuntos numéricos em um único, nós formamos o que nós chamamos de conjuntos dos números reais. Então, o conjunto dos números reais são todos os números que nós conhecemos, exceto, posteriormente, que eu vou explicar para vocês, o conjunto dos números complexos. Mas isso são aulas que você vai ver comigo mais na frente, tá? Então, para a gente poder fechar essa primeira aula de conjuntos, você tem 3 dicas bem importantes aqui comigo. Primeira dica: sempre que você tiver um símbolo de um conjunto numérico, com este asterisco significa que você está retirando do conjunto o número 0. Quando você tem um símbolo
acima dele com o sinal de mais, significa que são apenas números positivos. Aqui, só números positivos. Deixa eu só escrever aqui certo para vocês. Apenas números positivos. Sempre que nós estivermos pensando no símbolo de um conjunto numérico e acima dele o asterisco, significa que eu estou retirando o zero deste conjunto. Sempre que eu tenho o símbolo e acima dele o sinal de mais, significa que esse conjunto tem apenas números positivos. Sempre que eu tiver o símbolo do conjunto numérico e o sinal de menos, significa que esse conjunto apenas tem números negativos. E aqui então nós encerramos nossa primeira aula e continuaremos com funções. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e faça os exercícios.